Olá a todos vocês, eu sou o Alexandre Moraes da Rosa e vim aqui a convite da professora Carla Schetter, que é professora de criminologia de vocês aí na CE, uma cidade que eu gosto muito, Joinville, onde morei e a conheci. Também a convite do professor André Ripper para que possa dialogar com vocês sobre o que eu tenho pesquisado recentemente, que é a ideia de pensar o processo penal via teoria dos jogos. Esse é o nosso desafio de hoje, pensar um pouco como esse modelo, esse modo de pensar vindo da matemática pode nos auxiliar na compreensão do nosso dia a dia. É assim que eu venho trabalhando com vocês a noção de jogos no processo. Você pode usar isso no processo penal, você pode usar isso no processo civil. Não existe uma lógica de atuação definida em relação a essa questão. O que nós temos é a possibilidade de pensar a teoria dos jogos no direito. Não é uma ideia minha. Muitos autores americanos já trabalham isso. Na década de 50, 60, nós tivemos aí uma profusão da teoria dos jogos que ganhou fôlego com John Nash, esse que está no fundo, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia e depois teve um filme em homenagem a ele chamado Uma Mente Brilhante. John Nash escreveu sobre o problema da barganha, algo que hoje no processo penal brasileiro nós estudamos no que se refere ao acordo de não persecução penal, a transação penal, a delação premiada e coisas do gênero. O que significa a teoria dos jogos? Ela não é uma teoria material, ela não é uma teoria como garantismo, não é uma teoria como se pode pensar o direito penal do inimigo, com Jacobs, ou uma leitura de direito penal de finalismo e imputação objetiva. Ela procura dar os alicerces para que você possa pensar um mundo de forma formal, que você possa pensar como é que um juiz pode decidir, como eu posso me preparar melhor. Quem está aí na universidade já deve ter uma experiência no dia a dia forense ou então nas suas atividades como estudante e sabe que sempre existem posições colidentes, nós não temos uma posição única. E como é que você consegue organizar essa multiplicidade de estruturas? Aqui, como pensam os jogadores, né? E jogadores é uma definição que eu vou propor, que o juiz, o promotor, o delegado, a testemunha, todo mundo que ali está, possa ter uma modo de pensar, um modo de decidir. E fundamentalmente o juiz. Nós não temos aqui uma bola de cristal para que possamos descobrir, nós podemos valer de um instrumental teórico que é, por via de consequência, a teoria dos jogos. E o grande desafio para todos nós é pensar como você aprendeu a tomar decisões. No seu dia a dia, no seu contexto diário, nas suas atividades do forenses ou como estagiário, como estudante, como profissional, você tem um modelo de pensar que foi ensinado em geral de uma premissa maior, uma premissa jurídica, uma premissa normativa e uma premissa fática de se os fatos estão determinados ou não, se há comprovação, a verificabilidade dos fatos. Só que essa passagem do mundo do dever ser para o mundo do ser, muitas vezes é povoada por aspectos cognitivos, aspectos vinculados à memória, aspectos vinculados a outros saberes que nós do direito, em geral, não damos muita bola para isso. E, nessa perspectiva, eu preciso mostrar para vocês que existe um fator que é fundamental na nossa atividade, que é o fator atenção. Para que vocês possam estar aqui compreendendo e acompanhando o que eu venho trazer, vocês precisam dispor de um pouco de atenção. Um pouco de atenção, um pouco de atitude, um pouco de discernimento, mas fundamentalmente que vocês estejam interessados no que eu vou apresentar a vocês. Se há alguma coisa mais relevante, mais interessante ou é fastidiosa ou reiterada, vocês não prestam atenção. E é nesse sentido que o desafio aqui com vocês será hoje de apresentar um modelo pelo qual vocês possam melhorar as habilidades no âmbito do processo penal brasileiro, no âmbito do processo penal relativo ao modo como se pega. Então, nós vamos ter sempre a possibilidade de selecionar o material que nós vamos prestar atenção. Como assim, Alexandre? O tamanho e a intensidade direcionam nossa atenção, bem como a mudança de estímulo, o movimento, a repetição e a novidade. Também as necessidades do sujeito, aquilo que os move, as suas expectativas e interesses direcionam o foco de sua atenção. Por que isso? Porque se nós estivermos lendo um livro interessante ou assistindo um filme interessante, a tendência é que nós coloquemos atenção nele. Numa audiência, numa petição
a coisa se repete. Nós temos um modelo ultrapassado de ensinar o direito que não dá bola para essas experiências cognitivas, de sorte que eu, num livro que escrevi juntamente com uma experiência de um longo tempo, que é esse Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, pela editora EMAIS de Florianópolis. Quem quiser aqui pode me acompanhar lá no Instagram, que é Alexandre Moraes da Rosa, @Alexandre Moraes da Rosa. Se precisar eu consigo um desconto para vocês. Esse livro, ele procura em 932 páginas dar esse arcabouço teórico da teoria dos jogos, em que você pode entender as diversas possibilidades de atuação, mas também dar um aparato cognitivo em que nós possamos compreender o desafio da cognição no nosso dia a dia. E aqui nós podemos dar uma experiência, uma pitada daquilo que acontece. Nessa imagem vocês veem o quê? Vocês veem uma janela, vocês veem uma janela externa, veem dois rostos, o que vocês veem? Eu não sei o que vocês estão vendo nesse exato momento, eu só sei de uma coisa: a sua mente, o seu cérebro, depois nós vamos poder fazer uma distinção entre os dois, não consegue ver os dois ao mesmo tempo. Há sempre uma seleção no modo por aquilo que você vê. E da mesma maneira acontece nesse nosso exemplo aqui, em que você pode ver uma árvore, pode ver um leopardo, pode ver um gorila, pode ver o rosto do presidente da Microsoft, pode ver o símbolo. Em cima nessas árvores você tem uma série de possibilidades em que você pode ver pelo seu cérebro a partir daquilo que você gosta, daquilo que você mais quer. Nessa ilusão de Ponzo, você pode ter a experiência visual de que a linha de cima é maior do que a linha de baixo. Todavia, essas duas linhas são absolutamente iguais. E isso é desafiador, porque no processo você pode ser, ao mesmo tempo, instado a pensar de maneira equivocada. Essa aqui fica muito clara, em que se nós perguntarmos qual é a linha maior, você tem a tendência de dizer que a de cima é menor do que a de baixo. Todavia, a linha mesmo, o traço médio é igualzinho, e isso é utilizado tanto na argumentação jurídica quanto naquilo que nós trabalhamos hoje como Visual Law. É muito significativo isso porque nós vamos adotar com vocês uma noção muito cara, que é uma noção de perspectiva. Vejam vocês que essas três ilusões, o que você vê, você pode na primeira achar que a bola faz um caminho diverso, mas como se ela não tivesse borda, que ela repetisse todos os caminhos, e nessa aqui da bola fica muito mais claro que, a depender do ângulo que se vê, um parece maior do que o outro. Isso tudo porque no processo penal nós vamos ter uma luta, no processo civil, em qualquer processo decisório, nós vamos ter uma luta para que as pessoas possam, o juiz, aqueles que têm o poder de decidir, ou mesmo em negociações de mediação e arbitragem, nós vamos ter uma luta para que as pessoas prestem atenção naquilo que for mais relevante. E essa luta pela atenção das pessoas se dá por diversos fatores de atenção e de memória. Por quê? Porque nós aprendemos que a memória não é alguma coisa como uma câmera fotográfica ou não é como um CD. Nós não temos uma possibilidade de guardar na nossa memória tudo que nós vivenciamos. Nossa memória é limitada. No livro eu acabo trabalhando um pouco mais sobre as diversas possibilidades da memória, mas genericamente nós temos uma aquisição da memória, um segundo momento que é a consolidação, ou seja, nós vamos guardar em algum lugar, em algum compartimento em que nós tenhamos possibilidade de recordar, e um momento de evocação. Quantas e quantas vezes você está conversando com alguém, aí encontra uma pessoa que estudou com você no colégio e você não tinha aquela memória da convivência com a pessoa e de repente do nada você lembra detalhes da convivência com a pessoa, lembra de cheiros, lembra de artes que fizeram juntos, de provas de professores, começam a rir. Tudo isso que não estava na sua memória atual, mas foi evocada pelo gatilho correto. No processo penal, fundamentalmente, nós vamos ter prova testemunhal. A testemunha pode se lembrar de fatos verdadeiros, pode se lembrar de fatos que não são verdadeiros, mas pode lembrar também de fatos manipulados, e manipulados de boa fé e de má fé. Quando se trabalha com psicologia do testemunho e falsas memórias a partir de Elizabeth Loftus, fundamentalmente, no Brasil, Gustavo Noronha, Lirenstein e outros professores trabalham isso, é que você, se estiver prestando atenção nesse vídeo,
e perguntar como é que foi a sua infância, a primeira infância, talvez você conte alguma história que você tenha que é impossível você lembrar. Eu tenho uma marca na testa que eu caí numa mesa de mármore, tinha 1 ano e pouco, e eu conto para as pessoas que eu caí na mesa, que eu bati a cabeça e que eu tenho essa marca na testa. Só que eu não tenho essa memória. Dos meus pais terem contado tantas vezes, eu tenho isso como uma verdade. E mais, eu posso fazer associações equivocadas. Quantas e quantas vezes vocês se recordam de situações em que vocês teriam vivenciado e que no fundo, elas não são verdadeiras, não por má fé. Existe uma diferença muito grande entre a verdade e a falsidade são os antônimos, mas existe a sinceridade e a mentira. Então, aí, ao contrário de sinceridade, não é verdade. Isso parece muito técnico, muito estranho, mas as pessoas em geral podem estar afirmando com toda certeza situações que são mentirosas. Uma vez eu fiz uma audiência em que a testemunha disse que, a vítima disse que tinha mais certeza que o acusado era o autor do crime do que era pai dos filhos. E depois se descobriu que não era o autor do fato, ele teve se confundido. Por quê? Porque as pessoas têm uma capacidade muitas vezes de confundir. E aí nós temos vários fatores que modificam a nossa apreensão, a capacidade de apreensão, a nossa idade, o tempo que nós ficamos disponíveis, a experiência. E quando se trata de processo crime, em geral, o fato é muito rápido, há muita conversa depois, há narrativas, e todas essas narrativas acabam modificando a possibilidade de compreensão. E aí que eu vou trabalhar com vocês uma noção, desde essa introdução muito rápida, uma noção do processo como jogo. O processo como jogo não quer que vocês tenham um processo em que se pense que nós vamos jogar dados, que o juiz vai brincar com a liberdade das partes, mas jogo é uma categoria que vem sendo estudada pela antropologia, vem sendo estudada pela linguística, e nós vamos estabelecer o quê? Um mecanismo de compreensão. Um mecanismo de compreensão que parte de algumas noções muito importantes para todos nós, umas noções que vão lidar fundamentalmente com a história do processo penal. O processo penal se divide no modelo inquisitório, em que rapidamente o juiz tinha todo o protagonismo na cena processual, o juiz era o cara do processo, o juiz era, quem viu aquele filme O Nome da Rosa, sabe que o juiz foi chamado ao convento para desvendar o crime, não havia uma acusação formalizada, então ele acusava, ele investigava, ele condenava, ele era o dono da bola. Esse modelo inquisitório, que foi historicamente influenciado pela Igreja Católica, ele foi abandonado em vários lugares do mundo. Para que nós tenhamos uma ideia, o Brasil é o único país na América Latina que mantém uma tradição inquisitória, em que não há uma separação muito forte entre o juiz e partes. A Lei 13.964, de 20 de dezembro de 2019, denominado Pacote Anticrime, teve um artigo 3º que, alinhando-se à Constituição da República, declarou o modelo acusatório. Esse dispositivo foi suspenso pelo ministro Fux. O julgamento é próximo, mas crê-se que nós tenhamos um caminhar a um processo acusatório. O que significa um processo acusatório? Um processo acusatório significa a clara, nítida separação entre acusadores e defensores e o juiz com papel de julgador. Vocês já imaginaram luta de boxe ou qualquer outra luta de judô, que haja um enfrentamento entre os dois e o juiz possa dar soco para o nome de uma das partes, produzir provas, indicar testemunhas, qualquer coisa do gênero? É impossível que nós acreditemos que um processo possa ser, de fato, acusatório se nós temos algum juiz que não se coloca no lugar de terceiro. Essa é a ideia, o juiz é o terceiro em relação aos fatos, o juiz não tem função de segurança pública, o juiz não tem função de garantia de coletividade, o juiz tem uma função democrática que é a função de garantir direitos individuais. Esse é o desenho da nossa Constituição da República, quando no artigo 5º e parágrafos estabelece uma normativa de direitos humanos, dos quais nós precisamos conhecer minimamente o artigo 5º e algumas declarações internacionais de direitos humanos, fundamentalmente o Pacto de São José da Costa Rica, pelo qual nós vamos ter todo um desenho de garantias pelo nosso sistema. E isso é muito significativo porque nós vamos precisar pensar
de um devido processo legal, que não é um significante, não é o aspecto meramente formal, mas é o uso de todo o aparato de controle social, o aparato de controle de processo penal e direito penal com adequação, proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a noção de devido processo legal, ela pressupõe necessidade, adequação e proporcionalidade, tendo como pressuposto aquilo que vocês viram lá no início dos cursos e o professor de Direito Penal 1 falou. O direito penal é um direito penal de última ratio, é o último caminho a ser utilizado pelo direito penal no contexto, pelo Estado. O Estado teria que ter outros mecanismos anteriores para evitar o uso desmedido e muitas vezes simbólico do direito penal. E assim, todavia, nós temos um problema, que no processo penal, a vitória, e aqui vitória genericamente pensada como uma obtenção da sua estratégia, o que você quer do processo penal, o Ministério Público em geral quer a condenação e a defesa a absolvição. Só que para isso eles não fazem uma corrida de 100 metros rasos, como aqui eu vou metaforizar com o Usain Bolt. E você precisa interagir com outras pessoas. E esse modelo de interação, de cooperação necessária, muitas vezes não é ensinada para vocês. Além do que, há uma necessidade cada vez maior de preparação. Um bom advogado, um bom promotor se prepara muito para a audiência. O Usain Bolt não ficou, durante o período em que ele medeia uma Olimpíada e outra, ele não ficou jogando, fazendo maratona de Netflix, nem jogado no sofá. Ele se preparou para que chegasse explodindo com as habilidades necessárias para ganhar o prêmio, para ganhar a sua meta, que era obter o melhor resultado. E se isso é verdade, nós podemos dividir estruturalmente o processo penal a partir de algumas categorias. E aqui eu vou estabelecer para vocês, como o processo penal não se faz sozinho, eu preciso entender quem são os jogadores. Quem é que aparece na fotografia do processo? Aparecem os jogadores internos, que é o juiz, o Ministério Público, o defensor, o advogado, o acusado, a vítima, mas tem também processos em que os jogadores externos são muito fundamentais. É muito difícil, é diferente atuar num processo que tem mídia, lobbies, grupos de pressão, familiares, cidades pequenas, cidades grandes, processos em que você não dialoga sozinho, você precisa ter um esforço muito maior de compreensão de atividade por parte dos jogadores. Além do que, esse processo precisa, por via de consequência, que você tenha uma capacidade de enfrentamento. Se o seu escritório é um escritório pequeno, se o acusado é um acusado sem disposição financeira para investir em outros profissionais como marketing, assessoria de imprensa, muitas vezes peritos digitais, você vai ter que aproveitar outros mecanismos. E isso faz com que a gente possa dar um segundo passo. Eu não tenho um juiz, um promotor, um defensor. Eu tenho uma pessoa humana sentada na cadeira respectiva. Quanto mais eu dominar como os juízes pensam, como o promotor pensa, de que modo ele entende o crime, eu tenho um ganho significativo nas minhas possibilidades de operação. E aqui nós vamos trabalhar os jogadores, os players, com uma racionalidade limitada, que é, você pode estar no domingo, de saco cheio, ou cansado, ou querendo dormir, ou querendo descansar. Há fatores biológicos impedem que você preste atenção, fatores cognitivos, fatores biológicos, crenças, ideias, formação, e também aquilo que você quer do processo penal. Nós vamos ter, então, eu não tenho um sujeito universal que é um juiz, eu tenho alguém sentado na cadeira de juiz. Quanto mais eu dominar o modo como ele pensa, mais capacidade de enfrentar os desafios eu tenho. Vou dar um exemplo para vocês. A Safi era uma nigeriana, Safi é o nome dela, que nasceu e foi ablada. Ablada é arrancar o clitóris com uma gilete. Uma mulher não pode sentir prazer na Nigéria. Há um grande preconceito em relação à mulher. Até 2018 nós tínhamos a ablação, que era isso, foi proibida, o que é um ganho civilizatório para todos nós. Mas a mulher na Nigéria ainda hoje não pode estudar. Quem está nos assistindo e a mulher não pode, a professora Carla não poderia ser professora. É uma sociedade machista e misógina que faz com que a mulher seja coisa, propriedade de homens que podem ter diversas mulheres em vez de uma só. Isso é muito desafiador porque nós temos um sistema penal construído para excluir a mulher. E um dos crimes previstos no Código Penal deles é o de adultério. O crime de adultério é punido com a mulher sendo enterrada até a cintura, com os braços presos e apedrejada pela população até a morte, para mostrar para todas as mulheres que não podem cometer adultério. Só que o mais desesperador é que a mulher lá, no caso da
Sáfia, ela tinha sido devolvida pelo marido. O marido pode devolver, desonrá-la e devolver ao homem que é responsável por ela. E a Sáfia estava num período em que tinha sido devolvida pelo antigo marido e ela se apaixonou por um primo, Jacobu, e ficou grávida. Nasceu Adama. E para a lei nigeriana, uma mulher que não tem marido e fica grávida comete adultério. Não dá para saber adultério de quem se ela não tem marido. Mas isso significa pena. E ela foi denunciada pelo irmão e condenada à morte. Uma jornalista inglesa estava passando pela comunidade dela, viu a notícia, perguntou o que era, se informou e descobriu a barbaridade que era matar alguém em pleno século XXI, por um crime imoral e sem vítima, porque não tinha sequer marido. Faz o quê? Faz uma petição junto com os advogados europeus, invocando direitos humanos, Convenção de Belém do Pará, todas as regras de Tóquio, tudo que significa um direito penal mínimo. Sabe o que aconteceu? O tribunal manteve a condenação. Eles não conseguiram entender que no ambiente, no mapa mental daqueles julgadores, essas regras não têm efeito. O que aconteceu? Surgiu um personagem novo, e aí que eu quero chegar. Eu tenho sempre que pensar o impensado, eu tenho que pensar para fora da casinha. E aí surge um advogado que tinha estudado fora, que pensou assim, eu preciso entender como funciona o mapa mental dos juízes. E ele foi no livro sagrado, porque há uma forte influência teológica no ambiente, no imaginário nigeriano e dos juízes também. E ele encontrou uma sura, que é um pedacinho do livro sagrado, que diz que a semente do homem pode permanecer no ventre da mulher e fecundar em até 3 anos. Se eu falar isso para vocês, vocês terão um treco, afinal de contas não faz sentido, não tem comprovação biológica que um espermatozoide possa ficar 3 anos no ventre da mulher. Muito bem. Quando esse advogado, que é um verdadeiro game changer, aquele que entra no jogo e muda a história. No jogo de futebol o cara entra, faz 3 gols, no basquete ele faz 10 cestas, ou seja, é o cara que muda a história do jogo. É a mulher que muda a história do jogo. Nesse caso, ele disse, eu quero colocar isso na defesa. Os europeus, ainda não conseguindo pensar numa lógica que eles estão dirigindo aos juízes específicos, queriam manter a tese dos direitos humanos. Ele conseguiu colocar na petição, por último, esse argumento. E pasmem vocês, a Corte Suprema nigeriana absolveu a Sáfia porque ela tinha sido devolvida não fazia 3 anos. E se estava no livro sagrado, é importante. O que isso quer dizer? Que as decisões são tomadas por razões mais malucas possíveis e que você tem que dominar como é que funciona, como é que pensa o julgador. Se ele gosta do autor do livro tal, se ele pensa pela imputação objetiva, se ele pensa pelo finalismo, você tem que dominar as categorias sob pena de falar para as paredes. E esse falar para as paredes pode ter um preço muito grande para as pessoas que são representadas por vocês. Não só isso, eu preciso saber também que os juízes, eu preciso ter a atitude de quem apita para que eu possa saber como é que ele compreende regras disponíveis, como é que ele pergunta. Ele é um juiz que observa o 212 do Código de Processo Penal, que o juiz não tem que fazer perguntas, ou ele faz perguntas, como é que ele entende o regime de nulidades, quais são as posturas deles. De todos os lados, nós vamos ter uma discussão que aqui a teoria dos jogos é muito importante, em que nós vamos sustentar que você só tem uma coisa nessa vida, que é o nome. E uma derrapada, uma escorregada por parte de um profissional liberal pode significar o fim de sua carreira. Então, o agir ético, o agir dentro das normas, não manipulando, é o desafio. Tudo isso é para influenciar. Influenciar está dentro do regime democrático da argumentação. Eu quero influenciar, eu não posso manipular, eu não posso criar, eu não posso fazer doping. Como é que é a ideia de doping? O Armstrong, que foi um ciclista que ganhou durante muitos anos, 9 anos, a volta do Tour de France, ele usava anabolizantes. Ele ganhou, mas um dia a casa caiu. Aliás, está caindo de alguns agora também. E esse sujeito fraudava. E quando ele frauda, o problema é que ele pode não ter sido descoberto naquele momento, mas sempre depois tem uma invasão hacker, alguma coisa que mostra como o sujeito opera. E aí ele vai perdendo credibilidade para aqueles que tiverem um mínimo de noção da realidade. Esse desafio faz com que você tenha que então entender que cada jogo tem um desenho diferente, não basta dominar a legalidade, não basta dominar
como funciona a estrutura, você precisa entender que existem 3 dimensões. Uma dimensão normativa, em que você precisa dominar a lei. Eu não posso fazer nada, Carla, ninguém pode fazer nada, você precisa estudar a lei, a legislação, você tem que dominar a lei, tem que dominar as diversas interpretações que vocês têm pela lei. Não adianta ter um autor, gosto de um autor, não, você tem que ler o autor e todos os outros. Se você gosta de direito do trabalho, tem que ler várias opções. Se você gosta de direito tributário, também. E processo penal, você não pode ficar com autores específicos, você tem que ler uma grande pluralidade de autores, porque é somente assim que você poderá entender como funciona o jogo. E como é que ele funciona? O jogo funciona a partir de dispositivos de tempo, jurisdição, competência e onde a partida está se desenvolvendo. E para que você possa dar o passo definitivo em relação a isso, eu preciso que você entenda que depois que eu tenho os jogadores, eu só vou ter as regras do processo depois que eu souber quem tem poder naquele processo. É um juiz que você tem, não é o juiz que você sonha. Depois que eu sei quem são os juízes, quem são as partes, eu sei quais são as regras. As regras se modificam a partir de quem são as partes. Depois eu tenho que entender quais são as recompensas. O que é recompensa? Não é comprar o juiz. É entender que tem juízes vinculados a uma noção de proteção contra a corrupção, a proteção de mulher, de animais e assim por diante, que isso muda naquele contexto a decisão. Então, quanto mais eu entender como o juiz pensa, o que é importante para ele, que ele é um sujeito que tem um DNA humano, eu posso alterar as minhas táticas e estratégias. O que significa isso? Estratégia é aquilo que você quer no processo e táticas são as ações realizadas no decorrer desse caminhar para a obtenção do resultado que você deseja. Em cada audiência, em cada petição, eu preciso ter uma tática específica. Eu não posso ficar fazendo petições iguais só porque é o padrão ensinado desde muito na graduação. Eu preciso, em cada contexto processual, saber quais são as minhas possibilidades de êxito. Eu tenho que mapear as minhas estratégias. No livro, eu trabalho isso como blefes, trunfos, ameaças, sempre numa avaliação de risco. Vale a pena perguntar? Não vale a pena perguntar? Se você está saindo do fórum de Joinville e depois assim, putz, eu tinha que ter perguntado tal coisa, você é um amador. E amadores duram poucos, eles podem ter sorte. Mas o grande desafio no mercado, cada vez mais lotado de formados em direito de advogados, é você ser diferente e você ser bom em alguma coisa, ser bom em alguma atividade bem específica do processo penal. Isso vai nos levar a atuações que sejam para influenciar de maneira adequada e não manipular. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que pode ser significativo. Eu gosto muito de tatuagens e aqui tem duas pessoas, duas apresentações. É a mesmíssima pessoa, uma com as tatuagens à mostra e outra vestida de médico. Ele, na verdade, é um médico. Se ele vai prestar declarações num processo que ele é acusado com as tatuagens apresentando, essa tatuagem pode roubar a atenção do juiz. Lembra que nós falamos lá no início que a luta é pela atenção e a tatuagem pode ser que seja um juiz preconceituoso e ele pode mudar a sua compreensão. Como o julgamento é de um comportamento do sujeito e não do fato, ninguém é julgado pelo que é, mas pelo que fez, tem que tomar cuidado para que fatores externos não modifiquem a atenção e possam roubar a cena. Isso é muito desafiador. E esse desafiador é muito maior quando se trata de processo penal, em que você tem hoje uma grande possibilidade de acordos. Talvez vocês estejam na graduação e não vão ter aula sobre negociações complexas, que é uma outra atividade que eu realizo com o André Bermudes, um livro para entender a delação premiada conforme a teoria dos jogos. O André Bermudes é delegado de polícia, pelo qual nós vamos apresentar passo a passo de uma negociação judicial. Hoje, um acordo de não persecução penal, também previsto no artigo 28A do pacote anticrime, modificou a possibilidade de negociação. Nós podemos negociar muito no processo penal e talvez você não tenha sido ensinado, e eu posso dizer mais, que boa parte dos advogados do Brasil não foi ensinado. Tem um modelo bizarro de compreensão de negociação, que é aquele da 9.099 do Juizado Especial Criminal, típica da transação penal do artigo 76 ou então da suspensão condicional do artigo 89, em que todos os casos são realizados perante o juiz. O acordo de não persecução penal vai estudar isso. Ele tem artigos meus no Conjur, saiu um livro novo meu sobre o pacote anticrime pela editora E+, e tem o guia do processo penal que eu recomendo realmente para que você possa ampliar as suas habilidades, suas skills. Você de alguma maneira precisa
ter novas habilidades no processo penal. Aqui foi um desenho muito rápido para que nós possamos introduzir a questão. Eu sei que é um pleno domingo, não tem jogo de futebol, mas tem muita gente interessada em fazer outras coisas, tem sempre alguma coisa diferente. Eu pensei em vir aqui com vocês para apresentar uma possibilidade. E eu quero dizer, se o processo penal é um jogo, está cada vez mais difícil, é porque você compreendeu que não é mais amador e sim profissional. De sorte que você passou do nível. O mais desafiador é que no processo penal tem muita gente ingênua. Eu chamo isso de processo penal pônei. Tocou o interfone, faz parte da minha vida de gravar aula em casa. E isso faz com que você precise entender que o processo penal é o desafio e se você quiser ser melhor, você precisa estudar e melhorar ampliando as suas habilidades. Esse é o desafio. Obrigado, professora Carla. Obrigado, professor Fábio. Espero que vocês possam me acompanhar lá no Instagram, @Alexandre Moraes da Rosa. Eu estou à disposição de vocês. Tem muito material free no site da editora EMAIS, www.emaiseditora.com.br. E é uma alegria poder, mesmo virtualmente, estar com vocês aí em Joinville. Bom resto de domingo, boa semana. Arregaçem as mangas e estudem, porque, como diz, tem um autor que gosto muito de uma frase, que ele diz que se você não tem uma estratégia definida, você faz parte da estratégia de alguém. E isso é perigoso e arriscado no âmbito do direito. Um grande abraço para vocês e até a próxima.